Oi, estou contente que você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Cartas para Alguém Tarô. Espero que esteja tudo bem com você. O tema de hoje é um convite da espiritualidade. Você aceita? Para hoje temos duas opções. Opção número 1, a pedrinha de ametista. E esse baralhinho roxinho. E opção número 2, a pontinha de cristal. E esse baralho aqui pretinho. Vou utilizar aqui tarôs, mais este oráculo. Se houver necessidade, eu pego mais baralho, tá? Não faço ideia do que a espiritualidade quer falar com vocês, tá bom? Lembrando, pessoal, é uma leitura coletiva, então aquilo que não fizer sentido para você, aquilo que não ressoar, por favor, desconsidere. Provavelmente a mensagem ou a informação é para uma outra pessoa que está assistindo ao vídeo. Belezinha? Esclarecido isso, fez a sua escolha. Se quiser assistir as duas opções, fique à vontade. Você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Vamos começar? Então, para quem escolheu a opção número 1, da pedrinha ametista, deixar aqui no cantinho, vamos começar aqui abrindo um oráculo para você. E você está bem? Eu espero que sim. Eu estou bem, muito obrigada. Fim de semana chegando, né? Dá aquela animada. Então vamos ver aqui o que a espiritualidade quer falar com você, qual é o convite que ela quer fazer para você. E vamos ver se você aceita, né? Não é porque a espiritualidade está fazendo convite que você é obrigado ou obrigada a aceitar, tá bom? Eu achei um pouco estranho o tema, mas eu falei, tudo bem, né? Estão querendo fazer o convite, vamos fazer a leitura. Então vamos ver aqui. O luar. Tá. Seria o luar e surfando, né, na onda. Vamos ver o que mais, o que a espiritualidade está querendo falar. Bom, a princípio, o que eu estou sentindo aí nessas duas cartas do oráculo é que eles estão falando o seguinte: a sua intuição está começando a aflorar mais, tá? E pelo que eu estou sentindo, vamos ver aqui com o tarô, mas pelo que eu estou sentindo é que o convite da espiritualidade é para você acreditar mais na sua intuição, acreditar mais nas coincidências, acreditar mais na sincronicidade. Como assim na sincronicidade, Marcela? Por exemplo, eventos que acontecem de uma maneira que você fala, nossa, que estranho. Por exemplo, ver números repetidos, ver sinais, perceber, por exemplo, que às vezes você pensa numa situação e de repente você recebe a informação a respeito daquela situação que você estava pensando. Sabe quando os eventos começam a acontecer de uma maneira harmônica, tá? Eu, pelo menos, vejo assim a sincronicidade. 7 de paus, virou, eu vou aceitar, tá bom? Gente, esse tarô aqui foi tão baratinho e eu achei ele uma gracinha, gente. Tem alguns achadinhos da internet que eu falo, nossa, que bacana. Quem trabalha com oráculos ou quem gosta de oráculos não se contenta com um só, né? Aí a gente sempre quer comprar uma novidade. E essa novidade ainda bem que foi baratinha, porque senão daqui a pouco eu vou à falência. 3 de ouros, cavaleiro de paus, rei de ouros, 8 de ouros. Tá. Se houver necessidade, eu abro mais cartas, tá bom? Olha, pelo que eu estou entendendo aqui, o convite da espiritualidade, de fato, é um convite para você acreditar mais na sua intuição, acreditar mais que existe um fluxo de energia regendo a sua vida neste momento. Por isso essa carta aqui de surfando na onda, né? Surfando aqui, aproveitando, seguindo o fluxo, entende? E golfinhos nos lembram uma energia de muita alegria, não é? Então isso me diz para que você não fique tão preocupado, nem tão preocupada com as situações.
você está recebendo informações e você está recebendo a ajuda da espiritualidade, tá? Então, todo conflito que você pode estar passando neste momento ou imaginando que existe na sua vida, a espiritualidade está falando, diminua um pouco a sua ansiedade, tá? Por quê? Porque a tendência aqui é que você comece uma fase muito mais fluida. Lembra que eu falei da sincronicidade? Que as coisas vão começar a acontecer de uma maneira mais harmônica. Não estou dizendo que tudo vai ser 100% perfeito, que vai ser tudo lindo e cor-de-rosa. Não, mas você vai perceber sim que os eventos que estão acontecendo têm mais sentido para você, tá? Eu vejo aqui que alguns planejamentos que você está alimentando no seu coraçãozinho, planejamentos de N setores, pode ser planejamento aqui profissional, pode ser um planejamento intelectual, não sei se você deseja estudar algo mais específico, ou então um planejamento de vida, às vezes você está desejando mudar de casa ou fazer um investimento, ou então pode até ser adotar um bichinho, enfim, é um planejamento que você está aqui alimentando no seu coraçãozinho e você já está pensando, o famoso matutando, há um certo tempo se deve ou não. Com a energia do Cavaleiro de Paus aqui, eu vejo que a espiritualidade está te incentivando, te convidando a se colocar em movimento. Se para você é um pouco ainda assustador tomar aquela atitude efetiva, mas coloque-se em movimento. Não precisa fazer aquela ação imediata, mas coloque-se em movimento. Por exemplo, é um estudo que você quer fazer, mas não tem certeza? Coloque-se em movimento o como? Procurando referências, procurando coisas na internet, às vezes procurando o nome de profissionais que possam, né, te orientar, por exemplo. Se for aqui uma mudança de lugar, mudança de casa ou cidade, às vezes não é exatamente para você já mudar assim na pressa, mas se coloque em movimento de pesquisando, entrando em contato com imobiliária, entrando em contato com corretor de imóveis, entrando em contato com pessoas da região para saber como que é. Entende? Essa energia do Cavaleiro de Paus me diz muito da importância de se colocar em movimento. E também me traz, né, uma energia da importância de você sentir satisfação naquilo. Se você começar a se colocar em movimento e perceber que, nossa, tá estranho, eu não tô contente, então faz uma pausa e reavalie esse projeto para ver se realmente faz sentido para você, tá? O Rei de Ouros aqui com o 8 de Ouros me traz também uma energia de muito sucesso no campo da matéria, tá? Então, o campo da matéria aqui pode ser campo profissional? Pode ser aqui um trabalho que está um pouco mais enroscado, você às vezes está querendo mudar de emprego, então coloque-se em movimento, mande currículo, comece a pesquisar outros trabalhos, entende? Se for aqui uma questão de, por exemplo, mudança de casa, me fala de muito sucesso no que você vai fazer. Então, coloque-se em movimento, procure locais, avalie, né? Como foi dito, converse com pessoas da imobiliária, né? Algum corretor específico aí de imóveis, tá bom? Eu vejo aqui que, no geral, o que a espiritualidade está falando é confie mais. Confie mais nas coisas que estão acontecendo na sua vida. Para alguns aqui, existe um convite extra. Para alguns aqui, a espiritualidade está falando, pare de lutar tanto. Tem coisas que você não precisa se arrebentar da maneira como você se arrebentava. Permita-se fluir com as coisas que estão acontecendo. Me traz uma energia de alegre-se com as coisas que estão acontecendo na sua vida. Por quê? Porque você está adentrando num período de muito sucesso profissional, sucesso material. Nem tudo vai vir de mão beijada. Esse 8 de ouros me traz, assim, uma energia de trabalho, de dedicação, mas é muito mais uma ideia de disciplina e dedicação do que aquele esforço exagerado, sabe? Porque algumas pessoas aqui, infelizmente, devido às circunstâncias da vida, tiveram sempre que lutar muito, mas lutar muito, passar por muitas situações. E no fim, a sensação que tinham é que a recompensa, o retorno, era muito pouco se comparado com o esforço que vocês fizeram.
Então a espiritualidade está te convidando, siga mais o fluxo, não lute tanto, não entre tanto em conflito assim com você e com as coisas. Permita que as coisas fluam. Se não dá para resolver agora, ok, dá um tempo, daqui a pouco resolve. Não precisa tentar fazer tudo ao mesmo tempo e nem carregar nas suas costas toda uma responsabilidade que muitas vezes nem é sua. Essa carta 8 de ouros, por essa ilustração aqui, também está me trazendo que vocês vão adentrar, como já foi dito, num período de maior prosperidade material, e você também vai se sentir, como que é a palavra exata do que eu estou vendo aqui, gente? Como se um vigor novo fosse chegar na vida de vocês. Sabe quando começa, o caldeirão tá borbulhando? Internamente, vocês vão sentir que tem muita coisa que vai começar a borbulhar dentro de vocês. Novas ideias, novas vontades, novos interesses. E é como se vocês estivessem readquirindo uma vitalidade que muitos perderam nos últimos tempos, tá? Não sei se vocês estão passando por algum tipo de escassez. Então, por isso também me fala muito da importância de ter esse rei de ouros na sua tiragem. Por quê? Esse rei de ouros está me garantindo que vocês vão entrar numa fase melhor na matéria. Não vai ter tanta escassez assim. Porque eu vejo que algumas pessoas que estão nessa leitura estão se sentindo limitadas por falta de recursos. E aí, ou então, não é que está com exatamente faltando, mas sabe quando tem que direcionar os recursos? Você tem suficiente para fazer tal coisa, mas a sua vontade era extrapolar e ir atrás de outros assuntos, mas agora não está dando muito certo, porque não dá para investir naquele livro, ou não dá para investir naquele curso, ou não dá para fazer aquela viagem ou deslocamento, entende? Então, a espiritualidade está falando, as coisas estão se configurando de uma maneira para que você tenha mais recursos mesmo. Não é essa palavra que eu queria utilizar aqui com vocês, mas enfim, não está vindo agora. Para que vocês tenham mais conforto, é isso, que vocês tenham mais conforto para conseguirem se dedicar a muitas coisas que vão começar a borbulhar dentro de você. A sua sensibilidade estará muito mais aumentada e por isso os seus interesses começarão a se despertar mais em áreas que até então você não mexia tanto. Temos uma coruja aqui. Isso me fala também que você vai ter um crescimento em sabedoria, tá? Conhecimentos que até então você não percebia tanto, ou então conhecimentos que para você pareciam um pouco distante da sua realidade, você vai ter condições de acessar. E isso vai, consequentemente, fazer com que muitas coisas despertem dentro de você, tá? Bom, esse tarô aqui, gente, é de bruxas, tá? Mas, inevitavelmente, eu tenho que falar pra vocês que alguns sim vão se descobrir como grandes bruxões ou bruxonas, tá bom? Gente, quando eu falo bruxões ou bruxonas, é num bom sentido, tá? São pessoas que sabem, conseguem lidar muito bem com a energia própria, com a energia dos demais, consegue, por exemplo, ter um conhecimento um pouco mais aprofundado das propriedades das plantas, por exemplo, tá? Ou então, alguns podem aqui, como a sensibilidade estará aumentada, podem começar aqui a ter mais intuições voltadas para previsões, voltada aqui para uma clarividência, uma clareaudiência também. Se por acaso você que está me ouvindo tem interesse em adentrar em terapias holísticas, às vezes não é necessariamente para você trabalhar, né, atendendo as pessoas, mas porque você tem interesse nas terapias holísticas, a espiritualidade está falando, vai ser bom para você, vai despertar lados em você que talvez você não imaginava. Pode despertar lados aqui muito positivos de alguns talentos que você vai descobrir em si, mas também vai te ajudar a olhar muito para o seu lado sombra. E isso vai te ajudar a trazer curas para a sua vida. Entendeu? Por isso que foi dito aqui, esse 8 de ouros me diz que vai ter um esforço, vai ter uma dedicação. Não vai ser aquele conflito antigo, mas vai necessitar de uma disciplina, de uma dedicação. Nem tudo vai ser 100% perfeito, nem tudo vai ser 100% cor-de-rosa.
tá? Quando vocês se depararem aqui, para aqueles ou aquelas que adentrarem, né, numa vertente mais holística, mais mística, vocês vão se deparar, sim, com o lado sombra de vocês. E isso, tudo bem. Às vezes é doloroso? É, mas é importante para o próprio crescimento, tá? E aí, por isso que está sendo reforçada essa importância de uma disciplina, de uma dedicação, né, de levar as coisas com responsabilidade, entender que faz parte do processo, tá? Por quê? Ao final de tudo, que vocês passarem por esse processo, né, de reconhecer, acolher, trabalhar com o seu lado sombra, vocês se sentirão muito mais fortes e muito mais estáveis internamente. Entende? É essa energia aqui desse rei de ouros, tá? E aí tudo vai começar a fluir muito mais fácil. Vocês já estão entrando num fluxo de uma fluidez muito grande, mas quando vocês se sintonizarem internamente, vocês vão ver que o negócio vai ficar muito mais rápido, numa energia de um cavaleiro de paus, que é muito mais rápido, entende? Vai ficar muito mais fácil também para vocês colocarem em prática outros planejamentos que vão surgir na vida de vocês, tá? Me foi passado para abrir mais 3 cartas. As de espadas, valete de paus, 4 de ouros. Essas 3 cartas estão me dizendo aqui que muitos vão começar a sintonizar com a própria verdade, porque temos um Ás de espadas aqui. Alguns vão ter que estão sendo convidados também a cortar algumas ilusões, tá bom? Vocês vão perceber que alguns padrões de pensamento e comportamento deverão ser deixados para trás, se caso vocês aceitarem esse convite aqui da espiritualidade. Porque a partir do momento em que vocês rompem com velhos padrões de pensamento e comportamento, vocês se libertam internamente e permitem que esse caldeirão interno comece a ferver e a despertar mais interesses, entendeu? E essas 2 cartas também me dizem que é muito importante, né, vocês cultivarem aqui a sua alegria interior. Não estou falando para vocês se tornarem pessoas gratiluz, daqueles que, ai, tudo é lindo, tudo é gratidão. Não. Mas vocês se sintonizarem com aquilo que realmente traz uma satisfação para vocês, tá? Se for algo que te deixa muito triste, se for algo que te deixa com sentimento de menos valor, reavalie se vale a pena, tá? Inclusive, antigos padrões de comportamento ou pensamento que te limitam, é importante romper com isso, tá? Para que vocês consigam reencontrar o próprio poder, tá? Esse 4 de ouros aqui, gente, tá vindo muito com uma energia de que muita coisa que vocês vão passar em silêncio. Guardem para vocês nesse primeiro momento, tá? Não saiam espalhando tanto. Lógico, vocês vão encontrar pessoas que vão te ajudar no meio do caminho, tá? Sinto que não são pessoas que vão simplesmente te ensinar ou te doutrinar. Não, são pessoas que vão te apoiar. São pessoas que vão te ajudar com trocar informações, trocar ideias, muitas vezes te dando apoio momentâneo, mas não significa que você vai se apegar a essas pessoas ou vai criar uma dependência. O seu caminho é seu, entende? Esse Ás de espadas me vem muito com uma ideia de que o seu caminho é seu, você não vai ter que depender de ninguém, tá? Mas esse 4 de ouros me fala que, a princípio, guarde mais para você, sabe? Não fique divulgando tanto. Se você aprendeu a fazer uma coisa nova, avalie bem para quem você vai distribuir ou compartilhar esse conhecimento novo ou essa graça nova que você vai adquirir. Porque tem muita gente que pode se beneficiar, sim, com os seus talentos, com as suas descobertas, mas nem todas merecem. Não está tendo um julgamento aqui. A espiritualidade só está falando isso porque você pode se frustrar muito com as pessoas, tá? E isso pode acabar te desanimando no meio do caminho. Algumas pessoas podem te desencorajar ou dar pouco valor para aquilo que você está aprendendo ou fazendo. Por isso que a espiritualidade pede para que neste primeiro momento você se preserve mais, faça as suas coisas mais em silêncio.
Converse com as pessoas que são importantes nessa sua caminhada. Mas se preserve, tá? Até você se fortalecer o suficiente e sentir uma estabilidade interna suficiente para bancar tudo isso que está acontecendo na sua vida diante de outras pessoas, tá? Siga sempre a sua verdade, tá bom? Aquilo que você sente que faz bem para você, que é coerente, no fundo você vai sentir aquilo que não vale a pena estar do seu lado e aquilo que vale a pena permanecer com a sua essência, tá? Reforçando, mais uma vez, eles estão pedindo para passar aqui. Você não ficará sozinho no caminho. Seu caminho é seu. Ninguém vai fazer o caminho por você. Muitas vezes você vai ter que passar alguns trechos sozinho ou sozinha, mas você vai ter ajuda assim de pessoas que poderão te dar, estender a mão por um certo período, pessoas que poderão te dar informações, pessoas que poderão te ajudar a conectar mais fácil com a sua essência ou com a espiritualidade. Não se apegue a essas pessoas, tá? Elas são apenas aqui uma ajudinha que a espiritualidade está passando para você, mas é importante que você confie no seu próprio poder, tá? Não quer dizer que essas pessoas sejam ruins quando a espiritualidade fala para não se apegar. É para que você não crie uma dependência e não acredite que essas pessoas têm mais poder que você, tá? Por isso que a espiritualidade fala, não se apegue tanto a essas pessoas. Seja grato, essas pessoas serão suas parceiras, serão suas amigas. Elas não têm a função de ser aquele mestre ou aquele tutor até o fim da vida. Não, eles estão aqui para te ajudar. São pessoas que às vezes estão 1 ou 2 passos na sua frente. Mas não quer dizer que você seja menos que eles ou elas, tá? A espiritualidade vai fazer com que essas pessoas cruzem no seu caminho apenas para te estender a mão, como um dia alguém estendeu para elas também. Mas a caminhada é sua, o poder é seu. Entendeu? Bom, gente, esse é o convite da espiritualidade. Não sei se vocês vão aceitar ou não. Não vai ser um trabalho aqui muito fácil, mas também não vai ser nada assim horroroso. É um caminho que está mais voltado para o seu reencontro interno, reencontro com a sua alma, com o seu autoconhecimento. Como foi dito, algumas coisas deverão ser deixadas para trás, tá? Nem sempre é fácil, mas eu vejo aqui que no fim será algo de muito sucesso. Agora fica a critério de vocês se vocês aceitam esse convite e se vocês aceitam passar por todo esse processo. Bom, meus queridos e minhas queridas, eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem seu like. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos ou inscritas, comentem e, se possível, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e agora nós vamos para a leitura número 2. Se você quiser assistir também, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Agora, para quem escolheu a opção número 2, da pontinha de cristal, vou deixar aqui no cantinho. Puxa isso para cá. E vamos ver qual é o convite da espiritualidade. E você está bem? Eu espero que sim, eu estou bem, muito obrigada. Vamos ver o que a espiritualidade tem para falar para você, o que ela deseja trazer aqui na mesa. Como eu disse na introdução desse vídeo, eu não faço ideia do que está acontecendo, por que eles quiseram trazer esse tema. Eu achei estranho, mas eu falei, tudo bem, uai. Estão querendo fazer um convite, vamos abrir as cartas para ver qual é o convite que a espiritualidade quer fazer para vocês. Bone Collector, Colecionador de Ossos e Dry Desert. Tá. Essas duas cartas, o Colecionador de Ossos é uma carta que traz a mensagem de que você já tem todo o conhecimento que necessita ou você tem todos os recursos internos que você necessita, tá? Então, muitas vezes, as pessoas acabam sentindo um sentimento de escassez
procurando em outros lugares, no mundo externo, para algo que preencha o vazio que elas acreditam que existe dentro de si. Mas a carta do colecionador de ossos me fala que vocês têm esses recursos internos. Às vezes é a maneira como você está enxergando algumas coisas, tá? Junto com essa carta aqui de deserto seco, árido, né? Me diz aqui que algumas pessoas estão enfrentando um período muito conturbado na vida, alguns se sentindo muito sozinhos ou sozinhas, né? Ou então passando por um período de escassez muito grande. E podem então estarem desenvolvendo um sentimento de urgência ou um sentimento de angústia porque não sabem o que fazer ou então como encontrar uma saída mais rápido, tá? Pelo que eu estou entendendo, mas vamos abrir aqui o tarô, mas pelo que eu estou entendendo, o convite da espiritualidade vai muito numa linha de mantenha a sua fé, tá? Porque você tem sim condições de enfrentar essa situação, por mais dura que esteja. Às vezes é só uma questão de esperar um pouco o tempo passar. Sabe aquela situação de que tem horas que não adianta a gente querer lutar tanto, querer resolver as coisas. Tem momentos que a única coisa que é possível fazer é não fazer nada, tá? Às vezes é esperar. Eu sei que é difícil escutar isso, tá? Já passei por situações parecidas como essa, que eu pedia, às vezes, uma resposta, uma solução, e aí um preto velho falava para mim, espera mais um pouquinho. E eu chorando, chorando, falando, não aguento mais. E o preto velho, tenha paciência, filha, espera mais um pouquinho. No fim, as coisas passaram, se resolveram de um jeito ou de outro. Eu consegui encontrar recursos internos para superar determinada situação. Mas não foi fácil não, por isso que eu digo para vocês, eu sei que não é fácil porque eu já passei por isso, tá? Temperança, 2 de paus, 2 de ouros, rainha de espadas, o carro. Se houver necessidade, eu abro mais cartas, tá? Entendi. Eu demorei um pouquinho pensando aqui. Bom, o convite da espiritualidade, na verdade, eu estava indo por um caminho, mas eles me mostraram que é outro, tá? O convite da espiritualidade é o seguinte: muitos aqui estão na dúvida se são capazes de fazer um movimento ou não. Alguns aqui se acham menos do que são de verdade. O convite da espiritualidade é: acredite em si. Você tem toda a capacidade. Você é uma pessoa muito inteligente, você é uma pessoa sagaz, só que muitas vezes você não acredita em si. Muitas vezes você usa a sua inteligência para se auto-sabotar. Então, a espiritualidade está te convidando para confiar mais no próprio poder, confiar mais na própria sabedoria, não ser tão oscilante, tá? E aí, nesse aspecto, a espiritualidade também pede, né, te convida para fazer algumas curas internas. Que curas internas são essas? No caso, a espiritualidade está te convidando a se olhar de uma maneira mais gentil e fazer um esforço para se olhar de uma maneira mais honesta. Porque muitos que estão aqui nessa leitura não se enxergam verdadeiramente. Tá? A maioria que eu vejo aqui, como foi dito, acaba usando a própria inteligência para se auto-sabotar. Criando, por exemplo, pensamentos negativos a respeito de si, elaborando argumentos para justificar um possível fracasso, mas assim, já se auto-sabotando, não quer dizer que não quer dizer que vai fracassar, mas a pessoa começa a elaborar uma série de pensamentos que acaba culminando no fracasso.
entende? E aí então a espiritualidade está te convidando a enfrentar essa situação. Não vai ser fácil, vai ter que remexer muita coisa, tá? E muitos aqui vão entender que esse pensamento mais negativo a respeito de si foi oriundo, surgiu num período em que você se sentiu muito impotente. Para muitos aqui é infância ou adolescência, tá? Teve algumas pessoas que passaram na fase adulta, mas é muito pouco, é um grupo muito pequeno. A maioria aqui é um período da infância que muitos podem nem se recordar muito bem, mas a partir do momento que vocês fizerem esse trabalho aqui de autoavaliação, né, de reavaliação, vocês vão começar a puxar o fiozinho, a cordinha, e vão rememorar um período em que vocês se sentiram muito impotentes. E isso acabou desencadeando em vocês esse sentimento de inferioridade ou esse sentimento de incapacidade. Então, muitas vezes, vocês, quando têm uma boa oportunidade, vocês oscilam tanto, se questionam tanto, e sempre para um lado um pouco mais negativo a balança acaba pesando, né? E aí isso faz com que vocês se sintam muito frustrados ou pouco satisfeitos com a vida que levam. Alguns têm até sucesso aqui, mas com o sentimento de que ou não merecem esse sucesso ou não é exatamente aquilo que desejam. Mas se forem perguntados o que realmente você deseja, provavelmente terão dificuldade de definir aquilo que realmente desejam. Por quê? Porque não conseguem olhar verdadeiramente para si. Porque não se conhecem verdadeiramente. Entende? Por isso que a espiritualidade então está te convidando a fazer aqui esse trabalho interno, esse processo de cura, né, de tentar ressignificar algumas experiências dolorosas do seu passado, tá? Entendendo que vocês têm todos os recursos que vocês necessitam, não falta nada para vocês. Muitas vezes vocês podem achar que os outros têm mais talento, outros têm mais oportunidades, ou os outros têm mais recursos. E não, essa carta aqui do colecionador de ossos me diz que vocês têm todos os recursos dentro de si. Só que algumas vezes vocês não percebem, tá? Nesse convite aqui não vai ser muito fácil, tá? Então, não sei se todos aqui que estão me escutando, que estão se identificando com essa situação, vão aceitar esse convite. Por quê? Porque é um trabalho extremamente solitário, tá? Muita gente ao seu redor não vai entender o processo que você vai passar. Nem sempre você vai encontrar apoio nas pessoas, porque as pessoas não sabem o que aconteceram no seu passado, não sabem aqui muitos dos conflitos que você carrega dentro de si. Porque pelo que eu vejo, a maioria aqui não é de falar muito. Tá? Então, por isso que eu estou falando aqui que esse processo aqui de cura, esse processo de reavaliação não vai ser muito fácil. Então, assim, a espiritualidade está fazendo convite. Ela está garantindo que vocês terão apoio da própria espiritualidade, mas cada um tem o seu tempo e ela entende isso, até porque são sentimentos, emoções e traumas de muito tempo. E nem sempre é fácil, não é algo que é instantâneo, que de uma hora para outra vai ser resolvido. Não, demanda esforço, demanda coragem para se encarar. Porque é muito mais fácil você achar que o problema está no outro ou colocar a responsabilidade nas costas do outro, mas assumir a própria responsabilidade ou entender, né, que muitas das coisas são causadas por você mesmo ou por você mesma é muito mais difícil, tá? Então, por isso que a espiritualidade sabe que não é fácil. E nessa carta aqui da Rainha de Espadas, vocês percebem que os brincos dela são duas espadas. Isso está me trazendo uma energia da importância de vocês terem muito discernimento a respeito das vozes que vocês escutam em relação a si. Vozes que vocês escutaram, às vezes desde a sua infância, que te criticavam, que te julgavam, que te colocavam para baixo, entende? Então, essas duas espadas estão pedindo para você filtrar muito as suas memórias, aquilo que as pessoas falam para você,
Às vezes tem pessoas que te criticam por inveja, e às vezes você acredita nisso, né? Nas críticas, e não percebe que existe uma maldade, entendeu? A espiritualidade está me dizendo aqui que a partir do momento em que vocês fizerem, né? Caso vocês fazerem. Opa! Enrosquei. A espiritualidade está me dizendo aqui que a partir do momento em que vocês conseguirem elaborar todo esse processo aqui interno, que não é fácil, se houver necessidade, procurem ajuda profissional, tá bom? Por mais que eu tenha dito que o caminhar aqui é solitário em relação às pessoas que te cercam. Mas, se for necessário, se você sentir, para muitos vai ser muito bom ter uma ajuda profissional, tá? A espiritualidade está me dizendo, a partir do momento que você conseguir enfrentar tudo isso, a sua vida vai se começar a se movimentar numa velocidade que você não está acostumado, não está acostumada, tá? Por quê? Porque pelo que eu vejo nas cartas, a maioria que está aqui sempre teve uma vida um pouco mais travada, devido à própria energia que trazia uma dúvida. Tinha planos, mas não sabia se ia dar certo. Tinha planos, mas não tinha coragem. Tinha planos, mas sempre parecia que alguém estava na frente. Então eu vejo aqui que muitos tiveram a vida muito cerceada ou até mesmo travada por conta da própria energia, né? Às vezes da própria dúvida ou de um receio ou de uma baixa autoestima, tá? Então a espiritualidade está falando, não vai ser um processo fácil. Ela sabe que não é todo mundo que vai aceitar esse convite, mas a partir do momento que você aceitar e enfrentar esse processo, a sua vida vai começar a tomar uma velocidade que você não está acostumado, não está acostumado. E uma coisa que ela está pedindo para falar, não tem problema se você não tiver condições de aceitar esse convite agora. O convite está feito. Ele não tem prazo, tá? Então, assim, para alguns vai ser um pouco difícil entrar nesse processo agora, porque N situações aí da vida, às vezes não dá, tá bom? Às vezes é um peso a mais para você. Mas, como a espiritualidade está dizendo, o convite foi feito. Ele vai ficar em aberto, não tem prazo de validade. A partir do momento que você falar, agora eu vou fazer esse trabalho aqui que a espiritualidade está me convidando, eles vão falar, beleza, vamos chamar a equipe espiritual para te ajudar. Entendeu? Então aqui, né? Não tenham pressa. Cada um tem o seu tempo e a espiritualidade respeita cada um no seu próprio tempo. Tá? É importante deixar isso claro porque às vezes as pessoas podem se sentir angustiadas e isso acaba desencadeando uma angústia desnecessária. Tá bom? A espiritualidade tem o tempo todo do mundo para aguardar que, né, as pessoas passarem por esse processo. Cavaleiro de Ouros, Ás de Ouros e a Roda da Fortuna. O recadinho aqui da espiritualidade com essas 3 cartas é que assim, vai ser um processo um pouco mais devagar, tá bom? É normal, como foi dito, tem coisas aqui que estão há muito tempo dentro de você. Para resolver isso não é de um estalar de dedos, não é instantâneo, é um processo. Tudo na vida é processo, tá? Então, esse Cavaleiro de Ouros me traz, sim, uma energia da importância da constância, né? Da importância aqui do compromisso com você mesmo ou com você mesma, tá? E de uma maneira tranquila, segura, você vai perceber mudanças em si e a importância de você continuar, de você não esmorecer, de você não desistir de você, entende? A espiritualidade também está dizendo que quando você adentrar nesse processo, você vai começar a se alicerçar internamente em algo muito mais sólido para você. Esse Ás de Ouros me traz muito uma energia de que tem muita coisa aí que precisa passar pela famosa torre, né? Lembram do arcano torre do tarô? Por quê? Porque tem muita coisa aqui, como foi dita, foi construída a partir de crenças limitantes que você acabou desenvolvendo devido a outras pessoas, a coisas que as pessoas te falaram.
especialmente na sua infância ou adolescência. Como eu disse, para um pequeno grupo, vocês escutaram coisas muito cruéis quando vocês já eram adultos, ou não, vocês já são adultos, tá? Me perdoem pelo erro. Então, a importância dessa torre é justamente isso, é desconstruir esses valores, desconstruir essas emoções que, na verdade, elas não são verdadeiras, elas não condizem com a sua realidade. E aí, quando vocês passarem por esse processo, vocês começarão uma nova fase de vida. Uma fase de vida com muito mais propriedade a respeito de si, com muito mais segurança, com valores mais próximos da sua essência, entende? Essa energia desse Ás de Ouros, você vai começar a usar a sua inteligência a seu favor. Lembra que no início eu falei que muitos são extremamente inteligentes, mas usam a própria inteligência para se sabotarem. Então muitos vão começar a usar a própria inteligência ao seu favor, para ter uma vida mais sólida, uma vida mais estruturada. E com a roda da fortuna, ela confirma aquilo que eu acabei de dizer para vocês. Quando vocês passarem por esse processo, a sua vida vai tomar uma velocidade, muita coisa vai mudar na sua vida. Tá? Coisas que você tinha medo, você vai ver que eram bobagens. Você vai se permitir a fazer N coisas que você antes não se permitia. E por isso que foi dito que a sua vida vai tomar uma velocidade que você não está acostumada. Que você não está acostumado. Tá? Você vai ver que a sua sagacidade resolve muita coisa. E que você, sim, é capaz de fazer qualquer coisa que você deseja. Tá? E essa roda da fortuna também está me garantindo, se você estava se sentindo por baixo, depois desse processo, você vai começar a se sentir aqui no topo. Você vai começar a entender que você é completinho, que você tem todos os recursos que necessita. Tá bom? Eu sei que essa mensagem não vai ressoar para todo mundo que está assistindo. E é normal. Isso não significa que a leitura seja ruim. Mas significa que a espiritualidade está conversando com um grupo muito específico aqui nessa mesa, tá certo? E precisava receber esse convite e precisava saber que a espiritualidade está te acompanhando e sabe da sua situação. Então não se sinta só, tá bom? Bom, meus queridos e minhas queridas, este aqui foi o convite da espiritualidade. Agora fica a seu critério se você vai aceitar ou não. Como foi dito, não tem problema se você não tiver condições de aceitar agora. O convite está feito e ele não tem prazo de validade. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem seu like. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos ou inscritas, comentem. E se possível, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e até uma próxima leitura. Muito obrigada. Tchau, tchau!